Salmos, o número 133, será a nossa meditação nesta manhã sobre o tema unidade, um testemunho eficiente da Igreja de Cristo. Por vezes nós estamos empenhados ou preocupados em testemunhar e não sabe como. A união é realmente um testemunho eficiente. Sabe por quê? Porque Jesus diz que o mundo lá fora haveria de conhecê-lo quando nós, igreja, andássemos em união, em unidade. Salmos 133, a partir do verso 1, só tem 3 versos, e vamos ler. Diz assim: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Rogamos de Deus, fale conosco, gratos pela tua palavra, ilumine o nosso entender, nosso entendimento e ajuda-nos a praticar em nome de Jesus. O Salmo número 133 é um cântico de louvor ao Senhor, do qual o salmista ele celebra as alegrias da união dos irmãos. Davi, que foi quem escrevera este salmo, ele exalta a beleza de Deus e a bondade de Deus, que é a fonte de toda união entre os irmãos. Qualquer movimento para unidade ou união, cujo Deus não for a fonte, está simplesmente decretado o fracasso. Repara que Davi, por 70 anos e meio, ou 7 anos e meio, ele estava reinando sobre Hebrom. E acredito eu, por ter herdado uma nação dividida, Davi estava simplesmente clamando ao Senhor pela unidade do povo, e tempo depois Deus o concede essa unidade. Basta nós vermos aquilo que fala 2 Timóteo 5 ou 1 Crônicas 12. Davi pede a Deus que houvesse unidade, e ele está celebrando. Eu quero acreditar que Davi escreve este salmo quando ele começa a reinar sobre Jerusalém, quando ele percebe a unidade do povo, e ele descreve a união dos irmãos como algo precioso, algo pelo qual nós precisamos perseguir, porque é precioso, é como o óleo que desce na cabeça de um sacerdote. Sabe, meu irmão, Davi, ele conclui os salmos com uma oração fantástica, pedindo a Deus que abençoe esta união, para que o povo possa viver em harmonia, em paz e em amor. Repare que é tão precioso porque o óleo na cabeça do sacerdote era como que dizesse que o sacerdote estava necessariamente dedicado ao serviço do Senhor. Repara quão especial é a união dos irmãos
Davi, ele faz esse paralelo. A bem da verdade, quando a gente pega o Novo Testamento, a partir do grego que foi escrito, e para nós entendermos a palavra comunhão ou unidade, nós temos uma outra palavrinha no grego que é koinonia. Koinonia é traduzida a comunhão, que significa ter tudo em comum. Ter em comum o mesmo pensamento e propósito. Se nós não tivermos em comum o mesmo pensamento e propósito, nós podemos sim estar desconfigurados do ponto de vista da igreja. Porque alguém escreveu algo bastante importante, que o segredo da união, da verdadeira união da igreja e na família, não é diplomacia. O verdadeiro significado e o segredo da união na família e na igreja não é gestão, nem muito menos esforço sobrenatural para suportar as dificuldades. Embora tudo isso possa ser requerido, mas o segredo da verdadeira união no meio da igreja, que nós vemos o salmista celebrando neste texto, é a união com Cristo. Quando eu estou unido com Cristo, a minha união com a Aninha é consequência. Quando eu estou unido com Cristo, a minha lealdade para com a Tamandaré é consequência. Quando eu estou unido com Cristo, a minha lealdade para com o pastor Francisco é consequência. Primeiro eu preciso estar ligado com Cristo. Manter a união espiritual do povo de Deus é uma responsabilidade de cada cristão que é unido com Cristo. Não é um favor, Tamandaré, que você me faz. É uma responsabilidade sua e minha, se nós estamos unidos com Cristo, de ter lealdade no nosso meio, de ter comunhão, unidade no nosso meio. E vamos meditar muito rapidamente nesta manhã sobre três benefícios de vivermos em unidade, a partir deste salmo que nós acabamos de ler. Três benefícios que a igreja do Senhor Jesus, ela terá quando vive em unidade. Primeiro, ela desfrutará do ambiente agradável e precioso de paz. Olha só o que o texto vai dizer: a união é preciosa e agradável. O primeiro verso deste número 133 de Salmo vai dizer: oh, como é bom! Oh, como é bom e agradável viver, ou que viverem unidos os irmãos. Sabe, meu irmão, o adjetivo paralelo que o salmista usa, bom e agradável, nós podemos, na verdade, nós vemos a relação direta com o Gênesis capítulo 1, quando Deus ele faz todas as coisas e ele diz que tudo estava bom. Sabe que é exatamente a mesma raiz, a mesma concepção, ou seja, a ideia central do texto do salmista, dizendo que a união é boa e agradável, sendo que nós fomos criados com este propósito, para a união. Por isso é bom, porque Deus nos criou para a união, Deus nos criou para a comunhão, Deus nos criou para a lealdade. Por isso é bom, porque foi algo que Deus arquitetou em sua sabedoria eterna. Nós, meus irmãos, só podemos ser edificados e abençoados verdadeiramente se permanecermos juntos em unidade de pensamento,
de propósito. Obrigado, irmão. Caso não, obrigado, a bênção vai ser maior hoje, hein? Caso não, irmão, haverá fissuras, haverá feridas, haverá fraturas no corpo, e não é agradável. Mas o propósito do salmista é exaltar esse Deus que fez tudo bom, e ele vê na unidade a revelação desta bondade do Senhor. Contrariamente à ausência da unidade, contrariamente, havendo pecado, havendo ambição egoísta, gera divisão. O Espírito não age no nosso meio. Por quê, meu irmão? Porque toda desarmonia é fruto da falta de fidelidade a Deus e a sua palavra. Porque se for Ele que nos une, e se for Ele que diz que é bom viver em unidade, a ausência da unidade é desobediência à palavra. Tão claro quanto isso. Sabe por quê? Porque é na unidade, é na fidelidade, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é ser igreja. É na unidade, onde há bênção e vida para sempre. Então, onde existe a verdadeira koinonia, onde existe a verdadeira comunhão, onde existe a verdadeira união, há progresso espiritual, há crescimento do corpo, há vitória no meio do povo de Deus, há paciência, há compreensão mútua, onde há verdadeira koinonia. Eu sei que o meu irmão é limitado tanto quanto eu, por isso as suas limitações não são motivos de eu me exaltar, não são motivos de eu me apoderar da vida dele e publicitar suas falhas, porque eu sei que eu sou tão limitado quanto ele. Onde a verdadeira koinonia, a joelhos dobrados em favor do crescimento do corpo. Onde há verdadeira koinonia, há crescimento, porque eu me preocupo com a Késia, ela se preocupa conosco, comigo, e nós podemos estudar junto, crescer junto para a glória de Deus. Onde há verdadeira koinonia, a fonte é Cristo e a cruz é o fundamento. Todo movimento para a koinonia, cuja fonte não é Cristo e a cruz não é fundamento, é qualquer coisa menos koinonia. É qualquer coisa menos igreja. É isso, porque a igreja é caracterizada pela união que ela tem com o seu Deus e com os seus membros, a parte do corpo. É isso que caracteriza uma igreja eficiente, uma igreja forte, a comunhão que ele tem com Deus e a comunhão que ele tem com o seu companheiro. Eu costumo dizer, e você já me ouviu dizer aqui, corpo ou membro sem igreja é problema, porque não existe membro com cabeça. O que tem cabeça é corpo. Membro não tem cabeça. Então, a igreja primitiva, a igreja do capítulo 2 de Atos, ou 1º, 2 de Atos, a igreja do ato, a igreja neotestamentária, a igreja que inicia a peregrinação cristã, ela entendeu o segredo de koinonia para o crescimento e para o avanço dela e da obra do Senhor. Por isso, capítulo 46 do versículo 2 de Atos, nós vemos uma igreja que entendia que o partilhar,
O partilhar faz parte essencial do corpo. Eles partilhavam refeições, eles partilhavam dores, eles partilhavam necessidade, eles partilhavam propósito, eles partilhavam pensamento. Então, se nós quisermos prosseguir, nós precisamos partilhar. Partilhar, irmãos. Enfrentar a crises unidos. Sabe, participar do recurso e da necessidade de cada irmão. E algo bastante importante, eles reuniam-se de casa em casa, sabe para fazer o quê? Para edificar a fé do outro. Eles reuniam-se de casa em casa para edificar o meu irmão Valdeci, para fortalecer o outro. Porque entendiam que havia uma fragilidade e que se eu me sinto mais forte, eu preciso chegar até o irmão para lhe fortalecer, não para lhe diminuir. E nem para levar conversas outras, mas para edificar. Sabe, irmão, é importante que a igreja viva em comunhão. Sabe por quê, Rúbius, que é importante a igreja viver em comunhão? Porque quando ela vive em comunhão, ela se torna exemplo para o mundo. Quando ela vive em comunhão, em unidade, ela se torna exemplo para o mundo e ajuda as pessoas a aproximarem-se de Deus. As pessoas querem se aproximar de Deus porque é uma responsabilidade da igreja fazer com que eles se aproximem de Deus, porque Jesus falou: olha, o mundo vai me conhecer quando vocês forem um. O mundo vai me conhecer quando vocês se unirem, e eles vão conhecer que eu fui enviado do Senhor quando vocês andarem em comunhão. A responsabilidade da nossa parte é fazer o mundo conhecer Jesus. O testemunho eficaz é andar em unidade, em comunhão. Sabe que andar em comunhão ajuda a cooperar conforme a vontade de Deus. Eu coopero com o irmão Lessa conforme a vontade de Deus quando eu entendo que eu e ele, nós precisamos andar no mesmo propósito, no mesmo pensamento. E não permitir que nenhum propósito e nenhum pensamento alheio a esta verdade permeie no nosso meio. Sabe, viver em união, ela revigora os ministérios. Viver em comunhão, ela simplesmente esvanece tensões e gasto de energias improdutível. Viver em comunhão. Mas agora, na nossa vivência de comunhão, há que tomarmos cuidado. Alguns casos a Bíblia relata que a comunhão é simplesmente não recomendada. Vamos ver. 1 Coríntios 5, 11 a 6. O primeiro caso onde a comunhão é desencorajada, quando a outra pessoa que se diz cristão não vive como tal. Quando alguém se dizendo cristão produz obras da carne, precisamos vigiar de comunhão com essas pessoas. Segunda ordem para não recomendar a comunhão, Efésios capítulo 5, de 5 a 14, ou 2 Coríntios 6, 14. Quando a outra pessoa tem uma vida comprometida com a prática do pecado. Até porque, diz-me com quem tu andas, e te direi quem tu és. É uma verdade, não está na Bíblia. Mas de outra forma está na Bíblia, porque o sábio Salomão vai dizer no livro de Provérbios: se queres ser sábio, ande com sábio. Tão claro quanto isso.
É a mesma coisa que ele está dizendo: diz-me com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu és. Então, algo bastante sério. Quando mais a comunhão e a unidade não é recomendável. Provérbios capítulo 20, o versículo 19. Quando a outra pessoa não tem cuidado com a língua. É desencorajado esse tipo de união. Quando a outra pessoa não tem cuidado com a língua. Olha só o que ele diz aqui. 20:19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não se meta com quem fala demais. É Bíblia, não é Gamaliel. Quando mais a união não é recomendada. Provérbios 13:20. Quando a outra pessoa resiste em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quem anda com o sábio será sábio, mas companheiro dos tolos acabará o mal. Quem resiste em ouvir a palavra de Deus, quem resiste em deixar ser transformado pela verdade do Evangelho, não são pessoas para a nossa comunhão. Por último, Provérbios capítulo 6, de 16 a 19. Este eu vou ler. Quando outra pessoa é semeadora de contenda, a unidade ou a união não é recomendável. Provérbios 6, 16 a 19, olha o que ele vai dizer. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e semeia discórdia entre os irmãos. A possuidores destas características é negada a comunhão. Segundo benefício de viver em unidade, é que a unidade, a comunhão, ela cura e perfuma a igreja. A unidade, lealdade e comunhão, ela cura a igreja e perfuma a igreja. Repara o que diz o verso 2 do número 133 de Salmos. Ele vai dizer: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Irmãos, as escrituras sagradas, sempre que fazem referência ao óleo, é simplesmente um símbolo do Espírito Santo de Deus, que transmite a unção que era dada ao sacerdote, a profetas e aos reis, como sinal de que o Espírito Santo haveria de os ajudar a exercer o seu ministério de forma eficaz. Mas agora, repara algo bastante importante, é que a união é descrita como um óleo usado para ungir um sacerdote. No livro de Êxodo, no capítulo 30, ele vai nos dar a fórmula do óleo que era usado para ungir o sacerdote. Era uma mistura de azeite de oliva com especiarias outras, sabe? E nesta mistura que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, esse óleo aromático escorria pela barba, perfumava suas vestes, indicava que eles estavam simplesmente sendo dedicados ao Senhor. Eu acho isso lindo, porque o salmista vai usar uma figura de linguagem para dizer para nós que a unidade do nosso meio, ela gera e cura, ela gera perfume e cura a estrutura da igreja.
Sabe por quê? Porque a unidade não me permita falar mal do meu irmão. A unidade, a comunhão e a lealdade não me permita que a minha boca seja usada palavras petrificadas em favor do outro meu irmão, ou potrificadas em favor do outro meu irmão. A unidade e união, meu irmão, quando é semelhante a esse perfume que eu entendo a necessidade do outro, a igreja vive em paz, há um clima de prosperidade na igreja, porque nós entendemos que o Senhor está no meio de nós. Calvino vai dizer algo bastante importante, que a unidade do irmão, ela não é só doce aos olhos de Deus, mas ela também precisa ter bons efeitos no meio da congregação. Que coisa perfeita! Porque Deus, a unidade, a comunhão e a lealdade é bom aos olhos de Deus, mas ela precisa ser de forma efetiva no nosso meio uma realidade. Sabe, a mensagem que o salmista fala para nós nesta manhã é que a união traz bênção, cura, perfuma o ambiente. Sabe, da mesma forma que João capítulo 12, nós vemos Maria ungindo o pé de Jesus e a casa foi cheia do perfume. É isso que a unidade faz no corpo de Cristo. É isso que é ser igreja. É isso. Sabe, meu irmão, a unidade do povo de Deus é um perfume rico, que é bom e agradável a Deus, irmãos. Não há nada mais prazeroso. Olha o que Paulo escreve a Romanos capítulo 15 e o versículo 6. O Deus que concede perseverança e ânimo de vocês em espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um coração e uma voz vocês glorificam a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Unidade gera isso. Gera termos uma voz glorificando o Senhor. Gera simplesmente a unidade do Espírito. Meu irmão, minha irmã, a unidade não é uma opção para a igreja. A unidade é uma responsabilidade, é uma exigência do Senhor para a sua igreja. Terceiro e último, mas um benefício que a unidade gera na igreja. A comunhão e a unidade vivifica a igreja. Vivifica a igreja. A falta de unidade e comunhão é morte da igreja. Repara o que verso 3 do número 133 do Salmo vai dizer. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meu irmão, sempre que as escrituras sagradas falam sobre orvalho, simboliza a palavra vivificadora de Deus. Haja vista Deuteronômio capítulo 33 e o versículo 2. A bênção de Deus que traz fertilidade e revigora a alma da igreja. É isso que o salmista está falando sobre o orvalho de Hermon que desce sobre os montes. Certo é que o Monte Hermon era um monte frutífero, rico e frutífero pela sua geoposição. Famosos entre todas as regiões de pastagem em Israel. E sabe mais? É que o orvalho proveniente do Monte de Hermon, por sua latitude, o orvalho descia para todos os demais montes arredores que tinham menos altitude, e eles eram simplesmente agraciados com a umidade que descia do Monte Hermon. Repara, o salmista faz uma comparação exponencial do que a unidade gera no corpo quando ela é verdadeira e honesta.
um corpo edificando o outro, um corpo servindo o outro. É isso que é a igreja. É isso que deseja o coração de Deus. Isso é fantástico. Entender, meu irmão, que essa característica do Monte Hermon, em benefício dos montes de Sião, faz com que o salmista para e percebe. Não havia para ele sinônimo melhor para falar de comunhão, de unidade, de lealdade, do que olhar para a beleza que Deus faz através da sua natureza e nos ensinar, enquanto homens, como nós deveríamos viver. Se nós aprendêssemos. As bênçãos de Deus caem sobre nós quando nós vivemos em comunhão com o outro. Quando nós somos canal, quando nós somos instrumento, quando nós não somos filhos em nós mesmos. Isso é que nos abençoa, isso é que nos faz pessoas abençoadoras, ou pessoa abençoada. Quando aquilo que chega de Deus em nós, encontra em nós um canal para abençoar outras pessoas. Mas quando nós nos tornamos um reservatório de bênção, é inútil, é irrelevante. Se eu não sou relevante para a vida do outro, igual a mim, eu perco a minha humanidade, eu sou desumanizado. Quando eu não presto para edificar a vida do outro, me torna um peso. Meu irmão, mesmo em tempos secos da nossa vida, em que a doença procura nos assaltar, em que a separação física da nossa vida, dos nossos familiares, chegam perto, quando a igreja vive a união, unidade e lealdade, a dor, ela é atenuada, a ausência, ela é atenuada, porque lá está um irmão que entendeu ser igreja, suprindo a necessidade do outro, suprindo a necessidade do outro. Repara, meu irmão, que há uma promessa para unidade e união, Gleide. O salmista vai dizer, ali aonde? Ali no lugar em que a unidade é uma realidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde a unidade, lealdade e a comunhão é uma realidade, ali Deus ordena a bênção, a vida para sempre. Como me manter em comunhão então? Como me manter em comunhão então? Primeiro, esteja unido com Deus através de Cristo Jesus. Ele é o princípio espiritual para toda a comunhão. 1 João capítulo 1, ele vai dizer simplesmente assim: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos a luz com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos união. Isso quer dizer que a falta da comunhão pressupõe não estarmos na luz. Segundo, como manter em comunhão? Unido à igreja. Primeiro, unido a Deus em Cristo Jesus. Segundo, unido à igreja, seu corpo vivo na terra, cujo Cristo é o cabeça. Meu irmão, minha irmã, Paulo escreve aos Efésios capítulo 1 e vai dizer que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual a igreja é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas é o Cristo. Então nós precisamos estar unidos na igreja, porque a igreja tem o cabeça e o cabeça é Cristo. É o corpo que tem o cabeça e não o membro.
Nós precisamos estar unidos à igreja, ao propósito da igreja, à missão da igreja. Não a minha missão, não o meu propósito, o propósito da igreja, a missão da igreja. Porque é isso que Deus espera de nós. Como manter então em comunhão? Manter-se regularmente envolvido com os ministérios da igreja e a sua visão. Sabe, por vezes a gente tem tempo para conversar porque a gente não está envolvido. Por vezes a gente tem tempo demais porque não estamos envolvidos com a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E isso gera em nós tempo. E há um ditado que não está na Bíblia. Que cabeça vazia? Vocês é que concluíram, eu não falei nada. Eu não venho dizer que fui eu que falei isso, viu? Não é? O pastor Wilson me ouviu falar alguma coisa? Não falei nada. Quem concluiu a sentença foi os irmãos. Então o que nós podemos concluir aqui nesta manhã é que a comunhão é um serviço e um ministério. Comunhão é um serviço, irmã Tamandaré, e é um ministério. Nós estamos postos aqui para servir um ao outro, sabe, meu irmão? Por vezes, a gente vê tanto povo desinformado, clamando, pedindo que o Espírito Santo encha. Meu irmão, vou lhe falar uma coisa. Quando a gente se arrepende de pecado e em fé volta para Deus, Ele já nos encheu. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele que nos capacita a não olhar para trás. É Ele que nos capacita a não murmurar. É Ele que nos capacita simplesmente a não desviar. Tudo é Ele na vida do cristão. Por isso o cristão precisa desse ministério. Porque o Espírito Santo de Deus é união, é unidade. Porque Ele não se divide. A Trindade não divide. O Espírito não faz o que Ele quer. Então por isso nós, a igreja, também precisamos entender: se nós somos corpo da cabeça cujo Cristo, Deus, é o cabeça, não tem como haver divisão entre nós. Só se o cabeça for outro. Aí sim vai haver. Meu irmão, apesar do salmista estar falando sobre a harmonia entre as tribos de Israel, o princípio por trás desta argumentação deve ser aplicado na nossa família e na igreja do Senhor e na sociedade onde nós estamos. Quando o povo de Deus anda em comunhão, nós esquecemos, Aninha, de coisas periféricas, de coisas exteriores, de coisas do homem. Nós nos envolvemos com as coisas eternas. Nós nos envolvemos com a salvação de alma. Quando nós estamos em união, sabe? Porque coisas externas, coisas periféricas, nos dividem. Coisas externas nos dividem. Haja vista gênero, riqueza, posição política. Isso divide. Por quê? São periféricas. Não são essenciais para a salvação. O meu gosto nos divide, irmão Paulinho. Mas agora as coisas eternas, ela nos une, irmão Lessa. Coisas eternas são vidas para o reino de Deus. Oração, palavra, isso nos une. Por isso, se a gente quiser viver um vislumbre, um antigozo do céu, o segredo é: viva em comunhão, unidade e lealdade, porque isso é princípio do céu. Sabe que certa vez
Certa vez, um viticultor tinha a sua vinha, muito boa, por sinal, do ponto de vista do seu terreno, preparado. Mas só que a vinha não produzia, como o terreno era expectante, até o dia que a vinha resolveu produzir. E ela produzia, irmã Ivonete. Teve uma produção neste ano que chamou a atenção do viticultor. E ele falou: por que agora? O que aconteceu? Que ela realmente deu a produção que esperava. O viticultor foi para a raiz, começou a cavar, para perceber qual o fenômeno que aconteceu. Ele começou a cavar. E à medida que ele ia cavando, ele percebe que agora as raízes da vinha já houvera ultrapassado uma estrada, toda uma estrada, e já estava agora em frente a um riacho, a um rio. Quando ele cavou, vai cavando, quando ele cava, ele percebe que a raiz, irmã Tamandaré, estava na fonte da água. Por isso ela começou a produzir. Como era expectante, ela produzia. Qual é o segredo, irmã Gleide? O segredo, o ensino, é que nós haveremos de ser quem nós fomos planejados para ser, quando nós estivermos na fonte da água, que é Jesus. Se não estivermos lá, não vamos produzir como deveria ser. A vinha produzia a quem? A quem, irmão Valdeci? Daquilo que era expectante ao campo, a quem? Mas quando as suas raízes encontrou a fonte da água, ela começou a produzir, que o viticultor teve que fazer um rastreamento para entender o que estava acontecendo. Meu irmão, minha irmã, se a nossa vida verdadeiramente estiver na fonte da água, nós vamos produzir. Enquanto estivermos na superficialidade, nós vamos prejudicar. Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor ainda fala. Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. E nesta manhã ensina-nos a ser igreja. Ensina-nos a ser uma igreja, Senhor, com as raízes na fonte. Na fonte, onde a cruz é o fundamento. Ajuda-nos, Senhor, tira o nosso olho, tira os nossos olhos do mundo, tira os nossos olhos de nós mesmos, dos nossos umbigos, tira os nossos olhos da superficialidade, porque é na fonte que o Senhor nos quer, para nós produzirmos como realmente deveríamos produzir. Que a tua paz esteja conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um restante de semana de paz, não esquecendo que hoje à noite nós temos o culto, não esquecendo que no próximo sábado teremos o nosso aniversário. Irmãos, venha, convide alguém para ouvir a palavra de Deus, convide alguém para estar na fonte e se coloque na fonte. Esse é o segredo de uma vida cristã produtiva, é estar na fonte.
Sábado e domingo estaremos aqui, cultuando ao Senhor, o dono da fonte, o Senhor que diz, se vier a mim, não lançarei fora. O Senhor que diz, jora, em mim jora a fonte de água viva. Esse Senhor estará aqui. Ele está aqui, não por causa do templo. Ele está aqui por tua causa, por minha causa. Esse templo sem você é simplesmente bloco concreto e pintura. Agora esse bloco com você, o Espírito de Deus está. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Fiquemos de pé, vamos orar, vamos para casa. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja do Senhor que se reuniu aqui nesta manhã. Obrigado pelas orações que foram feitas. Obrigado pelos cânticos que foram entoados ao Senhor, que o Senhor tenha recebido. E obrigado pela tua palavra, a tua voz, que é inquestionável. Obrigado pela palavra do Senhor no nosso meio. Continue falando conosco. Entregamos o restante desta semana em tuas mãos, rogando o Senhor pela proteção durante este tempo, Deus, de viagem que irei fazer com a minha família. Que o Senhor use a nossa vida para a glória do teu nome. Que vidas rendam a teus pés. Que o coração se aquebranta. Que a igreja vibre para a glória do Senhor. Deus, glorifica teu nome. Essa é nossa oração. Abençoe a vida daqueles que nos visitam nesta manhã. Guarda-os, livra-os do mal. Prospere seus dias. Abençoe, Senhor, grandemente. Eu oro em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus e as suas justas consolações estejam no nosso meio, hoje e agora, para sempre. Amém.